Quarta-feira, 24 de abril, estamos estreando o podcast com Vilma Birelli e hoje temos uma presença praticamente internacional. Quem é que está aqui? Você vai conhecer uma história de um fotógrafo e também consultor de imagem e marca que você vai ficar, vislumbrado. Você vai querer até contratar. Não perca de clicar lá no YouTube, se inscreva. Nós temos entrevistas incríveis neste mês e a gente já começa com chave de ouro. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Noroeste SP, onde o quadro com Vilma Birelli, nós temos aqui negócios em alta e também temos artes do ofício. Então, no Artes de Ofício de hoje, Josué Oliveira, e ele já vai dar um salve aqui para você saber quem é, tá bom? Eu vim toda alinhada porque já viu, né? Consultor de imagem. Então, seja bem-vindo. Josué. Josué Henrique. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Boa noite, Vilma. Boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai fazer um bate-papo muito bacana sobre a sua trajetória. Um rapaz jovem, todo alinhado, todo mundo está querendo saber aí o que ele faz, além das lentes das câmeras. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar. Eu quero saber qual é a sua jornada e a sua atuação profissional. Olha, Vilma, eu sou formado em TI. TI? Sou formado em TI. Olha só. Atuei, a maior parte da minha vida eu trabalhei com TI. Mas... Você programava? Não consegui. Conseguiu. A minha ideia, a minha vontade quando eu trabalhava com TI era programar. Uhum. Mas na faculdade, na época de fazer estágio, eu acabei fazendo estágio na área administrativa e não na área de programação, então depois eu não consegui emprego na área. Você fala assim, não quero isso aí, não é pra mim. Achei que depois que que nem eu havia comentado com você, eu morei nos Estados Unidos, então quando eu voltei com o meu inglês, eu falei, não, agora... Agora sim, agora... Mas demorou acho que uns 8 meses para eu conseguir um emprego. E não foi onde eu queria. E quando você disse a TI não é pra mim, quantos anos você tinha? Eu acho que eu devia ter uns... Foi bem no início aí de seus 20 anos? 19, 20? Não, eu tinha acho que uns 28, 29, por aí. Isso que você é novinho, né? Como você disse, né? Tem muita gente que acha que eu sou mais novo, graças a Deus. Que bom. Olha, mantenha-se assim no formol. É porque eu fiz a barba, entendeu? Muita gente hoje está procurando fazer a tal da harmonização. Gente, Sim. mas fica todo mundo robótico, todo mundo igual, né? É. Então mantenha-se assim, tá ótimo assim. Eu sou mais naturalista. Eu gosto muito de incentivar as pessoas a se aceitarem mais, né? Eu acho que cada pessoa tem a sua própria beleza. Teve uma época até que eu usava muito a frase que a beleza não é sobre o que você vê no espelho. É sobre o que você vê quando você fecha os seus olhos. Olha, então, assim, verdade. Se você não tem orgulho de você, se você não se admira, você acaba projetando isso para coisas mais fáceis, vamos dizer assim, né? Que é um procedimento estético. Então eu acho assim, sou contra o procedimento estético? Não. Tem o seu bônus, né? Mas hoje em dia eu acho que as pessoas buscam isso como se fosse a solução de algo que não é a solução. Então eu acho assim, gente, antes de vocês fazerem qualquer procedimento estético, investir dinheiro, investir o seu tempo, se colocar numa mesa de cirurgia ou colocar botox, qualquer procedimento estético, investe tempo e dinheiro na sua saúde, alimentação, na sua cabeça, vai ler, vai estudar, vai fazer alguma atividade física. Se depois desse período você ainda achar que você precisa, aí tudo bem. Mas eu acho, porque o que acontece? As pessoas, elas acham que elas vão
resolve, nossa, eu preciso colocar uma boca, preciso colocar um peito, preciso Arrumar colocar o uma nariz. Aí ela vai lá e faz. Cara, o que acontece depois de alguns meses? Ela vai arranjar outro defeito. Ela vai e faz de novo. Ela vai e Se faz. reconstruir novamente. Então, ou desconstruir, né? Porque hoje em dia coloca, daqui a pouco tem alguns casos que dá problema. Homens, por exemplo, não sei por que eles querem ter o rosto quadrado, isso e aquilo. A indústria da beleza, ela é muito esperta, né? Hoje os homens acabam entrando mais, mas as mulheres ainda são muito mais atingidas por isso. Porque eles vendem uma autoestima, né? Eles vendem... E não é, cara. A sua autoestima não é só a respeito daquilo que você vê no espelho. E também quem falou que o que você tá vendo no espelho é feio? Por que você... Tá na cabeça, tá na cabeça. É o que você falou. Não é ali eu olhando, é quando eu fecho os olhos eu enxergo aquela beleza de quem realmente eu sou. Exatamente. As pessoas, elas aprenderam e elas compraram a ideia de que alguma característica dela é feia. E não entendo. Porque, por exemplo, tem 100 pessoas falam que você é bonita. Aí vai 2 pessoas e colocam um defeito em você. E detona. E eu vou me apegar àquelas 2. Cara, então, assim, por quê? Tem tanta gente te incentivando. Qual que é a dificuldade que a pessoa tem de acreditar na coisa boa em vez de acreditar, sabe? Prefere acreditar no lado ruim. Exato. Então, eu por muito tempo, teve uma época até que eu tentei focar até na parte do ensaio sensual feminino e tal, para tentar mostrar para as mulheres que elas são bonitas. Entendeu? Ninguém vai agradar todo mundo. E eu acho assim, a beleza é algo... Eu não acredito que beleza seja relativo. Eu acho que beleza é algo absoluto. Que hoje em dia as pessoas confundem muito achar bonito com sentir atração. Eu posso achar bonito algo, mas não sentir vontade de fazer sexo com aquilo, entendeu? Eu posso achar uma pessoa bonita sem desejá-la sexualmente falando, entendeu? Então as pessoas confundem muito isso e tem que desassociar. Poxa, eu genuinamente eu não acredito que existe pessoa feia. Eu acho que feio é uma palavra tão pejorativa, uma palavra tão... Fulano é feio. Não tem nada de bom nessa palavra. Feio devia ser usado para objeto, para, sabe? Não para pessoa. Toda pessoa tem algo de bom. Por exemplo, hoje em dia, mas isso acontecia muito quando eu sou casado, né? Então, quando eu era solteiro, na época do colegial, quando a gente paquerava e tal, você conhecia uma pessoa, só que aquela pessoa não te chamava atenção, você não... sei lá. Só que depois de um tempo, você conhecendo essa pessoa, você... Desperta alguma coisa, entendeu? Porque você começa a perceber a beleza da pessoa. E a beleza é o que você falou, né? Ela é um conjunto. Sim. Muitas vezes a voz da pessoa é tão encantadora que nem combina com a feição dela. Mas, você vê, pode ser que ela não seja a lindeza do mundo, mas a voz, o jeito de tratar você, o jeito de andar, aquele conjunto a torna linda e maravilhosa. Por que eu falo que a beleza não é algo relativo? Porque... Por exemplo, uma música clássica, você pode não gostar, mas é inegável a beleza daquilo, entendeu? Um quadro, você pode não gostar, por exemplo, de Van Gogh, você pode não gostar de Romero Brito, você pode não gostar de Rembrandt, mas é inegável que aquilo é algo admirável, que é algo onde você pode contemplar, entendeu? Então eu acho assim, hoje inclusive eu estava pensando sobre isso, sobre a beleza. Eu acredito que a beleza é algo que tem o toque de Deus, onde você pode contemplar, tudo, onde você pode admirar, onde muitas vezes você não consegue nem explicar, só observar e contemplar, sabe? Tem coisa que, por exemplo, eu estava assistindo no Instagram
um rapaz, acho que, se eu não me engano, ele chama Eslen. Muito famoso no Instagram. Sim. Ele estava na África, ele tá na África. E ele falou uma coisa que caracteriza muito isso. Ele viu uma girafa e aquilo mexeu com ele. Ele falou, nossa, achei muito legal. Eu gostei muito. E ele mesmo falou, eu não esperava que ver uma girafa fosse mexer comigo, eu fosse ficar tão admirado como ficou. Então, assim, existem coisas que, para todos nós, se você for exposto àquilo, você vai perceber que aquilo é belo, entende? Então, beleza não tem a ver com preferência, beleza não tem a ver com desejo, beleza é beleza. E eu não acredito que seja algo relativo, como muitas pessoas falam por aí. Preferência é relativo, desejo é relativo, mas beleza não é relativo. Exato, exato. E para você que está aqui nos ouvindo, a gente está falando de beleza, de pessoa, e você vai entender. Antes de eu ir para a próxima pergunta aqui do script, nós vamos fazer uma pergunta diferente aqui para o Josué pelo seguinte. O nosso tema aqui é o poder da fotografia. Então, o Josué, ele vai nos dizer o porquê que ele acabou escolhendo ser fotógrafo. O que encanta você, Josué, a respeito da fotografia? Quando você vai clicar uma pessoa, você tem um ritual, você já está imaginando aqui quais são as poses, as posições que você vai pedir para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa, eu e você conversando aqui é uma coisa, mas depois que eu falo, não, eu vou tirar foto, daí tem toda aquela caras e boca que parece que muda a pessoa, ela se torna um pá diferente, não é? Sim. Como que é isso? E primeiramente, como você escolheu? Você não quis saber de TI, mas você optou pela fotografia. E como isso aconteceu? Eu não sei se eu escolhi a fotografia. Ou a fotografia te escolheu. Por quê? Não foi por acaso? Porque o que acontece? A fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida desde quando eu era muito novo. Porque meu pai era fotógrafo. Teve uma época que ele foi fotógrafo. Ah, sim. Na época que as câmeras eram a filme. Uhum. Você não podia Antes tirar... dessa era, né? Você não podia tirar 300 fotos para escolher 30. Você tinha lá as exposições e você tinha que saber exatamente. Exatamente. E quando queimava, hein? Então. Meu Deus! E quando perdia todos aqueles negativos? Os fotógrafos antigos, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Realmente, é um processo totalmente diferenciado, né? Você tira a foto ali e você só vai ver mesmo como que ficou depois de você ir lá no quarto escuro. Mas então, assim, a fotografia, ela sempre esteve presente. Então, acredito que por ver meu pai fotografar... E eu sempre tive uma questão... Eu sempre fui muito curioso. Gostava de ter ferramentas para fazer algo. Então, talvez por curiosidade de ver meu pai mexendo com aquilo. Meu pai, ele tem uma questão artística muito grande. Eu gosto até de falar que eu peguei a parte artística do meu pai, que ele tem essa característica muito forte, e a parte da minha mãe, que é a parte que ela gostava muito de estudar, de ler. Eu peguei essas duas características dos dois. Então, tocar violão, eu gosto de música, aprendi a tocar violão sozinho, com meu pai, compus algumas melodias, eu nem sei o nome das notas, eu até gravei um vídeo para depois, se eu quisesse tocar... Para você recordar, lembrar. Porque eu não sabia o nome. Então, assim, essa parte artística veio do meu pai. E meu pai tinha câmera, aí a gente vai mexendo daqui, mexendo de lá. Tava no meu dia a dia. Eu acredito que foi isso. Então, assim, eu comecei a tirar foto com o celular, como hobby. A arte, desenhar, isso sempre me chamou muito a atenção. Então, aí foi indo. Eu lembro até quando eu era mais novo, acho que eu devia ter uns 10 anos, 14, ali, adolescente. Quando eu lembro da notícia de quando os celulares eles iam começar a tirar foto em RAW,
que é um tipo de arquivo de fotografia. O pessoal geralmente está acostumado com o arquivo JPEG, que é um arquivo processado. Sim. Para quem não entende, o JPEG, fazendo uma analogia com a fotografia antiga, o JPEG é como se fosse a foto já revelada. Ah, sim. E o arquivo RAW é como se fosse o filme. O negativo. O negativo. Olha que interessante. No negativo, quando você vai revelar aquela foto negativo, com aquele negativo você consegue fazer muita coisa. Você consegue manipular. Antigamente, era a manipulação da imagem, a montagem era feita manual. Você pintava. Não jura? Nossa, você, que trabalho. Se você quisesse clarear uma parte da foto, escurecer a outra, você tinha umas bandeiras, vamos dizer assim, que você colocava criava uma sombra, e onde fazia a sombra, a exposição, que a claridade mudava. Isso aqui, você tinha que fazer isso manualmente. Então era um processo mais cansativo, né? Mais penoso. Totalmente. Mas era possível isso foto a foto. Então, assim, o Photoshop, ele existia, manualmente falando. Nossa. Eu me perdi. Ou seja, sobre o tipo da fotografia negativa e tal. Então, assim, o arquivo RAW, eu consigo mexer nele muito mais do que uma foto JPEG. Até então, os celulares faziam JPEG só. E era aquele JPEG bem vagabundo, né? Então, por exemplo, uma foto JPEG, quando você tira com o seu celular, aquilo é uma foto JPEG. Sabe quando você tira na frente de uma janela e a janela fica claro? Fica tudo branco aquele lá. Brancão. E você fica normal? Então, na foto RAW, que é a foto crua, eu consigo escurecer o que está lá atrás. Existe uma informação escondida. Então, imagina que o arquivo RAW é várias fotos, entendeu? Tem muito arquivo ali. Tanto que uma foto em JPEG, vamos imaginar que ela tem em torno de 5 MB do tamanho do arquivo. Uma foto RAW tem 25. É porque lá já está colorida, está pronta, Isso, está processada. já está processada. O celular, ele captura a imagem, faz um pré-processamento para deixar ela um pouco mais visível, porque a foto em RAW mesmo, ela é feia. Ela é sem graça. Aí você tem que trabalhar essa foto. Então, quando eu descobri isso, falei, nossa, que legal, cara, eu vou conseguir fazer isso com as fotos. Fazer o que eu quiser. Eu lembro até, eu acho que foi a Microsoft, que na época que eles tinham um telefone, eles lançaram, comprei o celular, ficava tirando foto, tal. Tinha um Instagram, viajava muito na época, adorava ficar fazendo foto de paisagem, essas coisas assim. Então, foi basicamente isso. Aí, com o tempo, esse hobby foi cada vez ficando mais sério, mais sério, mais sério. Até que eu tive meu primeiro cliente e falou, legal esse negócio de receber, né? Não sabia nem quanto cobrar. Fala assim, como é que eu vou expor o meu trabalho, né? Foi uma coisa bem, a minha esposa, ela é maquiadora, ela, sabe... Conhece o seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Tem um pai dele, o Julius, que tem vários empregos. Então, a minha esposa é como se fosse o Julius. Muitos empregos. Ela trabalha no banco, ela é maquiadora, ela é assistente de palco da Record, no Salticap. Olha, que legal. Vende Mary Kay também. Então, assim... Multifacetadas. Aí teve uma época que ela tinha um ateliê, um estúdio, onde ela fazia maquiagem nas clientes dela. E eu ia lá, fazia as fotos e tal. Aí teve um dia... que ela virou pra mim, Josué, tem uma amiga minha que eu vou fazer maquiagem nela, e ela vai fazer aniversário, e ela ia fazer foto, era na época da pandemia. E a fotógrafa tá com Covid, e você não quer fazer as fotos dela? Eu falei, tá, mas eu não faço nem quanto, eu não sei nem como cobrar dela, eu não sei se R$20 é caro ou barato. Tem noção. Eu não faço a menor ideia. Eu já tentei falar com vários colegas meus fotógrafos. Cara, é difícil colocar preço no trabalho das pessoas, né? Aí eu cobrei um valor dela lá e fiz as fotos, ela gostou. E você falou, é por aqui que eu vou começar. Eu falei, cara, interessante isso, né? Porque a gente fica inseguro. Totalmente. Do nosso primeiro cliente e tal. Até lá você vai levando como hobby. E quando você leva como hobby, você não tem obrigação de satisfazer o cliente. Eu aprendi com um crítico literário, meu amigo, Vandeir. Tiro o chapéu para você. E nós estamos fazendo uma aula de envolvimento, ou se você realmente está ali determinada
a fazer aquele trabalho, né? Você está envolvido ou você realmente está determinado a fazer aquilo que é a coisa certa da sua vida. Então você tem que saber se você está envolvido com a fotografia ou se realmente você vai pegar aquilo e realmente fazer como o trabalho da sua vida. Então a gente tem que saber exatamente isso. E pelo jeito você se descobriu então nessa profissão. Foi. Infelizmente eu não me descobri. Para mim, no meu ponto de vista, foi tarde. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Tanto que. O que acontece? Como eu havia dito para você, quando eu voltei dos Estados Unidos, o meu inglês já estava bom, fluente. Então tudo que eu estudava era mais fácil. E eu estava trabalhando com TI. E sempre que eu ia estudar algo sobre TI, era uma coisa meio penosa. Nossa, tipo, era um sofrimento, né? Não era prazeroso. Agora, em contrapartida, workshops sobre fotografia era legal para mim. Tanto que quando eu ia viajar, eu ia viajando, em vez de assistir filme, eu ia assistindo workshop. Porque eu praticava meu inglês e aprendia sobre fotografia. Então, assim, tanto que, no meu ponto de vista, o tanto de tempo, eu fiz faculdade de TI e tudo, mas a forma como eu ascendi na fotografia foi muito mais rápido e eu evoluí muito mais rápido do que na TI. Então, na fotografia, eu cheguei num ponto que hoje eu tenho orgulho do meu trabalho. Eu lembro que hoje eu vejo pessoas, fotógrafos famosos, que antigamente eu admirava o trabalho. Hoje, eu já não gosto mais das fotos deles. Eu acho que a minha foto é melhor que a foto dele. Ou seja, você se superou. Então eu tenho orgulho do meu trabalho hoje. Mas assim, não sou o melhor fotógrafo do mundo, mas considero a minha foto muito boa. O cuidado que eu tenho é algo prazeroso para mim, não é algo penoso. É satisfatório. Porque tem muita dedicação. Eu construí aquela imagem. Então, a minha ascensão na fotografia para mim foi muito mais rápida, porque eu gostava, eu estudava. Não era um passatempo. Era igual aquela música, se você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Então, você ama, sim, né? E como que a sua personalidade molda a sua expressão artística? Olha, por exemplo, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filme. Já comentei, eu gosto da parte artística, gosto de música clássica. É um estilo de música que eu mais... Os dois estilos de música que eu mais ouço é música clássica, clássica contemporânea, neoclássico, e lo-fi. Os dois tipos de música que eu mais ouço. Gosto de arte, pintura. Você é muito ligado à arte, né? Sim. Eu tenho escultura. Eu fico admirado com, por exemplo, tem um cara que ele faz escultura em mármore. Deve ser perfeito. E eu fiquei admirado de como ele fez uma escultura de um homem careca. O homem estava nu e ele estava segurando uma mulher em seus braços, assim, agachado. E a mulher acho que estava morta, ele estava chorando. E ele apertava ela. E a forma como o cuidado que ele teve de criar textura na pedra e o volume, parece que a pedra era mole. É de verdade. A pressão do dedo na pele, da carne, da escultura. E eu acho aquele muito incrível. E ele é de Rio Preto? Não, de fora. Acho que ele deve ser lá da Europa, não sei o que é, mas eu acho muito legal. Eu sou muito ligado à história, sabe? Então, assim, eu tento trazer para a minha fotografia tudo isso. Tanto que se você observar a minha fotografia, talvez você perceba que parece uma cena de filme. Porque eu gosto de trazer sombra.
Eu acho muito importante a sombra na fotografia. As minhas fotografias, elas não são aquelas fotos tudo claro. Tem bastante sombra. Que bacana. Tem. Diferente. É um diferencial. Sim. É uma característica muito minha isso. O tom da minha foto é um tom meio envelhecido. Meio sépia. Não chega a ser o sépia, é meio marronzinho, assim, meio café, sabe? Sei. Então, assim, eu acho que essa questão que eu gosto de arte, escultura, quadro, gosto muito de filme. Então, eu acho que isso é uma forma de eu colocar ali no meu trabalho. E antes de nós irmos para outra pergunta, eu acompanhei a sua exposição lá no Plaza, né, Diante de uma Dor. Sim. E eu vi que lá tem tudo isso que você está falando. Tinha quadros, tinha um mini cinema. Sim. E um documentário. É onde nós vamos saber aqui o que aconteceu, por que ele teve uma exposição lá no Plaza Cultural. Josué, como você transformou a sua experiência de dor em uma forma de arte, como no caso do documentário sobre a perda da sua mãe para o câncer? Como foi que tudo isso ocorreu? Bom, para quem não sabe, eu fiz uma exposição do dia de fevereiro até abril, lá no Plaza. Lá no Plaza Avenida Shopping. E nessa exposição eu fotografei algumas pessoas e entrevistei essas pessoas. Fiz um vídeo dessa entrevista e eu fiz essa exposição. Qual que é a ideia por trás dessa exposição? A minha mãe teve câncer. Ela passou um bom período lutando contra o câncer. Uma época ela vencia, outra época o câncer estava mais forte, até que o câncer levou ela. E eu, como fotógrafo, eu sempre quis fazer uma exposição. Só que eu não sabia. Qual o tema? Na verdade, para mim era algo muito distante. Para mim, eu acho que era algo muito fora da minha realidade. Falei, poxa, como é que eu vou fazer uma exposição? Não sabia nem por onde começar. Aí um dia, conversando com algumas pessoas e tal, me colocaram em contato, aí eu vi uma possibilidade. Tá, mas ainda assim eu não sabia, tá, tem a possibilidade, mas vou fazer do quê? Aí, o que aconteceu? A minha mãe, na época que ela estava com câncer e o câncer estava avançando, ela me mandava vários vídeos de testemunho, sabe? Quando a pessoa vai na igreja. Sim. Tipo, fui curado disso, fui curado daquilo, Deus me curou e tal. E eu percebia que era como se aquilo era bom para ela. E eu comecei a tentar compartilhar coisas boas a respeito do câncer no meu Instagram, porque eu sabia que ela via. Só que eu comecei a perceber que era difícil de achar, que não tinha muitas notícias, enfim. E aí eu tive a ideia, falei, poxa, mas existem pessoas que se curaram do câncer. E se eu entrevistasse essas pessoas? E essa foi a minha intenção. Por isso que a exposição chama O Olhar da Esperança. Porque a minha ideia é trazer esperança para as pessoas que estão passando por isso, seja literalmente ou indiretamente como familiares. Porque, cara, é uma doença que se você tem, você é estigmada, né? Tipo, vou morrer. Não é bem assim. É uma doença muito perigosa. Mas não é a doença que mais mata no mundo, por exemplo. É uma das. Mas uma das. E o que você viveu, né, no dia a dia com a sua mãe, sentindo todas essas dores que ela sentia, todas as reclamações, ou a esperança realmente da vida. Então você sentiu isso no seu dia a dia. E aí você
pensou, vou registrar isso com o intuito, né, da lembrança, com o intuito de até para ela, não, ela vai sair dessa e eu tenho o que mostrar para ela. Naquele momento, o que você pensou? Porque até então você não sabia o que ia acontecer futuramente com esse documentário, não é? Sim, quando eu comecei a captura desse material, foi acho que um ou 2 anos antes da minha mãe falecer. E depois de fazer a captura do material, eu precisava fazer a edição desse material. E era algo que demorava. Principalmente quando se trata de eu fazer algo. Eu não sou uma pessoa ágil. Eu sou meio metódico. Então eu acabo demorando muito tempo para fazer. Muitos detalhes. Isso não é bom. Isso não estou dizendo isso como se fosse... Eu não gosto de ser assim. Mas é assim. Eu gostaria de ser mais prático, isso me prejudica. Então, se você é metódico e se você é detalhista e enche a boca para falar isso, pense 2 vezes. Isso não é uma qualidade. Então, assim, demorou muito tempo para eu fazer. E a ideia era fazer uma surpresa para minha mãe. Era homenageá-la com ela viva. Só que aí, o que acontece? A minha mãe, ela escondeu a gravidade do problema dela, do câncer. Só meu pai sabia. E teu pai também segurou as pontas. Sim. E ela estava bem. Só que de repente piorou muito rápido. Coisa de 3, 4 dias, sabe? Muito rápido. E qual era a localização? Então, ela estava com metástase. Ela estava com... Ela dizia que não era tal, mas ela estava no osso, no quadril, depois estava no fígado, no pulmão. Ela começou, se eu não me engano, na tireoide, depois no seio. Aí passou, depois voltou. Mas ela escondeu. E eu lembro que foi num domingo, ela foi internada. Ela estava bem inchada. Ela conversava tudo, mas ela estava bem inchada. Estava lúcida, normal. E eu não estava com ela, né? Eu já sou casado, então eu não via ela todos os dias. Aí meu pai disse que ela foi internada, só que assim, ela sempre ia pro hospital, voltava. Pra mim ela ia voltar. Ela foi internada num domingo. Aí na segunda-feira eu tinha uma reunião com um cliente, eu não lembro quem que era, mas eu lembro que era uma reunião que fazia tempo que eu tava tentando marcar. E aí a minha tia me mandou mensagem, me ligou, não lembro. Falou assim, Henrique... Pra quem não sabe, eu chamo Josué Henrique. Então a minha família me chama de Henrique. E quem me chama de Josué é o pessoal fora da minha família. Ela falou, Henrique, você não vai lá no hospital, falar com a sua mãe, ver se seu pai tá precisando de alguma coisa. Eu falei pra ela, tia, tem uma reunião. Aí ela falou, desmarca essa reunião, vai lá. E um dia antes, no domingo, eu lembro que eu até discuti com a minha esposa. Ela virou pra mim e falou assim, você sabia que a tua mãe tá internada? Você, eu sei, mas... Ela vai voltar. E eu meio que... Como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa meio não fechada, mas Então, assim, eu não demonstrava muito sentimento, sabe? Tava ali fortão, aguardando. Na minha cabeça ela ia... E na certeza que ela voltaria. Eu não ficava pensando, sabe? Confio muito em Deus e tal. Aí ela pegou e falou assim pra mim, você sabe que ela tá internada? Meio brava, eu não lembro por que ela tava brava comigo. Tipo assim, vai lá ver tua mãe. Tipo isso.
Aí eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Eu vou fazer o quê? Não tem nada que eu possa fazer. Aí ficou nisso. Aí depois a minha tia me ligou no outro dia e tal, aí eu fui lá. Aí eu fui lá, aí a hora que eu cheguei no hospital, meu pai tava lá, ele tava meio chorando, e eu vi meu pai chorar pouquíssimas vezes na minha vida. E aí ele pediu desculpa pra mim. Eu sabia o porquê, mas sei lá. Perguntei por quê. Aí ele falou que minha mãe fez ele prometer que ele não ia contar nada pra ninguém, mas que ele tava com medo de acontecer alguma coisa com ela e a gente não ter a chance de se despedir dela. Ele tinha medo de a gente não perdoar ele por isso. Por ele ter guardado esse segredo a pedido dela. Sim. Aí eu fiquei sabendo que minha mãe não ia sair do hospital, que o câncer tinha avançado muito rápido e ela já não estava mais tão consciente assim, porque o que acontece? Eu não lembro, acho que é o fígado. O câncer ele chegou no fígado e o fígado começou a não conseguir mais filtrar o sangue. E aí o sangue ele acaba se contaminando. E esse sangue contaminado ele começa a prejudicar o seu corpo. E chega uma hora que ele começa a prejudicar o cérebro. E aí você começa a ter alucinações, você começa a não pensar direito. E aí domingo, meu pai levou minha mãe no hospital porque ela tava alucinando. Ela tava sentada e pedia pra ele ajudar ela a sentar, só que ela já tava sentada, sabe? E aí, tipo, tem alguma coisa errada. Só que eu vi ela, acho que no sábado, um dia antes. Ela tava conversando, tava lúcida ainda. Mas lá no hospital ela já não tava mais tão lúcida. Eu lembro que eu fui abraçar ela e eu não queria me despedir porque Você não queria que aquilo fosse uma despedida, eu não queria que ela aquele eu não queria sentimento. que ela tivesse consciência do que estava acontecendo, porque ela tinha muito medo de morrer. Ela tinha muito medo. Mas eu tinha que falar alguma coisa, porque senão não ia ter. Eu agradeci ela. Eu falei, mãe, obrigado por tudo. Só que, como ela não estava mais tão lúcida, eu não conseguia entender exatamente o que ela falava. Na minha cabeça, eu gosto de pensar que o que eu entendi foi que ela perguntou o porquê. Tipo, obrigado pelo quê? Por que você está falando isso? Eu falei, por tudo. Falei, obrigado, mãe. Ela, por quê? Pelo quê? Eu, por tudo. Só que assim, não sei se ela... Sabia o que estava acontecendo. se ela entendeu. Não sei se o que ela disse foi realmente isso, sabe? Se ela me perguntou mesmo.
E aí eu fiquei com ela daquele momento em diante. Fiquei abraçado com ela, segurando a mão dela. E eu lembro de eu contando a respiração dela, os intervalos da respiração dela, cada vez mais espaçado, até que chegou uma hora que ela não respirou mais. E aí ela ficou, só que o coração continuava batendo. Eu não esperava, eu não sabia que era possível, mas o coração dela ficou batendo por quase 1 hora depois. E ela faleceu nos seus braços? Sim. Sim? Ela estava dormindo. Deram anestesia para ela, que ela estava muito... Se debatendo? Não se debatendo, mas ela estava com desconforto. E aí deram para ela uma anestesia, ela dormiu. E aí eu fiquei abraçado com ela durante a noite, tava todo mundo... Meu pai tinha dormido, o pessoal tava dentro, os irmãos dela, meus tios. E aí ela... O coração parou de bater. Coisa de 50 minutos, sabe, assim, depois do último suspiro. Eu não imaginava que seria possível isso. E foi uma coisa muito ruim, porque eu não chamei a enfermeira, eu nem tentei. Uma parte de mim talvez não acreditava que fosse possível fazer alguma coisa, mas outra parte de mim achava que deveria tentar, sabe? Mas eu não queria prolongar um sofrimento. E aí ela acabou falecendo antes de eu conseguir. E ela não sabia o que eu estava fazendo. Ninguém sabia da minha família. Porque era uma surpresa que eu ia fazer. Porque você estava preparando uma surpresa para quando ela saísse do hospital, quando ela ficasse bem, ela visse tudo aquilo que você preparou. A minha ideia era falar, mãe, é possível, tá vendo? Essas pessoas se curaram. Não é fácil, Josué. Não é fácil. Mas o que fica são as recordações. Eu não gosto muito da palavra saudade. Se tudo que você fez como filho, você conseguiu, ao longo da sua vida e da vida da sua mãe, honrá-la, então que fique nas suas lembranças, as recordações, desde quando você era menino, você no colo dela, você passeando com ela, conversando, fazendo as refeições. Eu tenho certeza que momentos como esse estão aí, pulando de alegria aí na sua mente. Então, a gente sabe que uma mãe, um pai, né, são peças fundamentais na vida da gente. E que esse momento doloroso, ele só serve para te fortalecer e te preparar para seguir adiante. Você tem uma família, você tem pai? Sim. Sim. Então, foi uma passagem e eu acredito que tudo aquilo que ela viveu com vocês, com você principalmente, tinha uma lição, tinha um propósito e que isso serviu para seu fortalecimento pessoal, profissional, e que a imagem dela está retratada aí na sua memória, nas suas lembranças. Então, não vamos pensar em saudades. A saudade, ela dói, mas quando falamos em lembranças, quando falamos em recordação, você consegue enxergar com outros olhos. Isso é a minha definição daquelas pessoas que realmente amamos e passou pela nossa vida. É uma coisa que
É uma dor que nunca acaba. Você apenas acostuma com ela. É um costume. Você aprende a conviver com ela. Mas sempre incomoda. O fato de você não ter mais para onde voltar, para onde você se aconchegar nos braços, para você olhar. E a mãe, ela... Pelo menos a minha mãe. Ela era psicóloga. Então... Ela sabia lidar com tudo. Ela me ajudava bastante. Então, assim, eu tenho como se ela me conhecia, sabe? Como ninguém. Afinal de contas, a minha vida inteira, praticamente, eu passei com ela. Ela sabia toda a minha história de vida. Quantos irmãos? Tem um. Você e mais um. 2 homens. Sim. Ele é mais novo ou mais velho? Mais novo. Mais novo. 11 anos mais novo. 11 anos. Eu fiz 33, dia 17 de abril. Ele fez 22, dia 18 de abril. Poxa. Era pra ele nascer no mesmo dia que eu. Olha só. Só não nasceu no mesmo dia que eu porque a gente morava em Fernandópolis na época. E aí a minha mãe quis ter ele aqui em Rio Preto. Aí foi o tempo de vir pra cá, então ele nasceu acho que às 2h25 da manhã. E qual o nome dele? João Mateus. João Mateus. Parceiros? Sim. Amigos? Sim. Que bom. Não sei se eu tenho um papel de irmão. Ou de pai. Não, é porque eu sou uma pessoa muito preocupada. Às vezes eu sou até chato. Quem mais próximo de mim, sabe? Eu pego muito no pé, sabe? Tipo, vejo alguém fazendo uma coisa errada. Ou alguém dando, tipo, reclamando de alguma coisa. O meu primeiro instinto é tentar resolver o problema da pessoa. Não, faz isso, assim, 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 que você resolve o problema. E eu fico pegando no pé, porque eu quero que as pessoas... Você quer ver o resultado. Eu quero ajudar as pessoas, entendeu? Quero que as pessoas evoluam, que elas resolvam os problemas delas. Então eu fico cobrando. Então a maioria das vezes que eu vou conversar com ele, geralmente é tipo, e aí, como é que tá a faculdade, como é que tá o trabalho, sabe? E ele estuda o quê? Uma certa cobrança. Ele faz ciência da computação. Poxa, quase. Provavelmente por influência minha. Sim. Então, assim, não sou aquela pessoa aquele estereótipo de irmão mais velho, eu acho, né? Mas o chatão tá chegando ou não? Nem tanto esse ponto. Não. Eu acho que é mais realmente um cuidado que você tem. Você quer que as coisas sejam ali feitas na linha, né? Que a pessoa ande na linha. Eu me preocupo. Eu quero o bem da pessoa. Que ela faça o melhor para que ela fique bem. Sim. Mas assim, eu queria ser aquele irmão mais velho que, tipo, vamos lá fazer alguma coisa, sabe? Tipo, vamos mais... Enfim. Você é mais na sua? Sou uma pessoa de poucos amigos. Bom, falar em poucos amigos, a gente está falando de fotografia, a gente falou de dor, isso mexe com as nossas emoções. E se você não tivesse a fotografia como a sua principal profissão, você acredita que seria qual? E por quê? Boa pergunta. Se não fosse a fotografia, TI a gente sabe que não é. Olha... Qual seria? Eu gostaria muito de gostar de TI, de estudar, porque isso facilitaria muito a minha vida. Mas não gosto. Não tenho. Acho interessante. E você estudou porque você não teve outra alternativa? Não, eu gostava. Eu acho interessante. Você se dedicou todo o tempo necessário no período que você estudou? Sim, eu achava interessante. Eu não tenho uma inteligência lógica, matemática boa, mas eu gosto de resolver problemas, de raciocínio lógico, eu acho interessante. Na verdade, assim, né, eu sempre quis fazer mecatrônica, engenharia mecatrônica, para juntar mecânica com eletrônica, fazer robôs e tal. Mas
não foi-me possível. E aí eu fiz 1 ano e meio de engenharia civil lá em Fernandópolis. Aí eu acabei voltando para Rio Preto. Aí eu transferi para Unirp, mas não gostei do curso. Aí eu transferi e acabei não gostando do curso. Tentei achar engenharia eletrônica, não tinha, só tinha engenharia elétrica, que é alta potência. Não me interessava. Aí eu fiz. Aí eu voltei e acabei voltando, acho que 1 semestre ou 2 semestres para bater as matérias. Aí acabei não me adaptando ao curso. Aí eu falei, recebi uma proposta de emprego muito boa na época. Aí acabei indo trabalhar. Acabei trancando a faculdade porque eu não estava gostando. Eu falei, preciso fazer uma faculdade. Tá? Eu fiz FATEC. Tinha muito preconceito, mas era gratuito. Passei, fui um dos primeiros colocados na época. E logo no primeiro mês assim, de aula já me... Nossa. Surpreendeu? Quem tem preconceito com a FATEC, repense. É uma faculdade muito boa. Muito boa. Os professores lá são muito bons. E tem um porém. Os professores lá, eles podem exigir. Né? Tinha muitos professores que davam aula em escola particular. Tipo na Unip, por exemplo. Cara. Não vou mentir. Vocês sabem disso. E aí eles não podiam apertar. Porque a faculdade falava, né? A gente precisa do aluno. Então eles mesmos falavam que na FATEC eles conseguiam exigir mais dos alunos do que nas outras faculdades. Então assim, eu gostei da faculdade. Falei, não, vou me dedicar à faculdade. Porque eu vi a possibilidade ali de fazer algo acima da média. Então você se comprometeu realmente. Eu tinha tanto que eu pedi demissão no meu trabalho, porque eu chegava muito atrasado na faculdade. Eu viajava mais de 1.000 quilômetros por semana. Eu era técnico eletrônico. Trabalhava como técnico eletrônico, eu era responsável pela região de Olímpia. Eu desmontava caixas eletrônicos, computadores. Ia na Caixa Econômica Federal, Santander, todos os bancos. Só que como eu viajava muito... E você era credenciado ou contratado? Não, eu era... A empresa chamava Diebold. Então Diebold. você trabalhava para uma empresa... que era uma multinacional, que ela produzia... E você viajava conforme a demanda distribuída ali das solicitações. Sim, aí eles tinham um chamado. Sim, a Diebold, ela é uma empresa de segurança bancária. Hoje eu não sei, mas acredito que ela ainda esteja nesse ramo. E ela tinha contratos. Alguns bancos, eles tinham os produtos da Diebold, os caixas eletrônicos produzidos pela Diebold. E outros bancos, ela era prestadora de serviço. Ela era terceirizada, autorizada a dar manutenção naqueles bancos. Então eu viajava. O caixa eletrônico quebrou lá em Olímpia, lá em Jales, lá em Santa Fé do Sul. Então eu viajava. Você tinha que ir? Então, às vezes, eu chegava na faculdade muito tarde, tipo, depois do intervalo. Então, e como eu viajava muito, eu quase morri umas 3 vezes viajando. E olha... Muito risco de vida. Muito. Você dirigia ou alguém dirigia para você? Não, eu dirigia. Teve uma vez que eu tava voltando, acho que de Jales. Jales ou Santa Fé. E eu tava meio com sono. E tinha um carro devagar na minha frente. Cara, eu acordei, eu tava mais rápido que o carro, né? Na hora que eu acordei, assim, o carro tava muito perto. Foi o tempo de, tipo, ver... Eu joguei o carro pra esquerda. Só que eu tava tão próximo desse carro que o meu retrovisor direito bateu na traseira do carro. E veio do meu colo, assim, sabe? Na hora de tirar. E eu falei, nossa, cara. Que assim, tá acontecendo? E eu não olhei no retrovisor para ver se estava vindo um carro do meu lado esquerdo. Teve uma outra vez que, voltando, acho que era de Bebedouro, a estrada estava toda escura, tinha um caminhão de laranja
caído na pista, tava a pista cheia de laranja, eu passei o carro e eu tava rápido, porque tava me dando sono. E uma das minhas técnicas... E uma das minhas técnicas para tentar não dormir era dirigir rápido. Porque aí Achado que, porque aí que isso resolveria. Porque aí você ficava tenso. E não ia dormir. Só que aí, nossa, aí o carro passou em cima das laranjas, assim, deu aquela dançada, o carro ficou cheirando laranja, sei lá, um mês depois. Hein? Então, assim, aí juntou vários fatores. E aí eu falei, não, vou pedir as contas, vou me dedicar à faculdade, também estou correndo risco de vida nesse emprego, não tem para onde crescer. E vou parar por aqui. Aí eu saí, só que aí eu me dediquei na faculdade. E você se formou? Me formei. Olha. Me formei sem pegar ADP. Que bacana. Consegui ser um dos poucos, acho que era... Que se formou sem pegar ADP, acho que foi uns 5 alunos só. Me formei, fiz 2 TCC, ganhei um prêmio de liderança da faculdade, porque eu liderei um projeto dentro da faculdade que até hoje é desenvolvido lá. Que bacana. Que é um projeto para reaproveitar a água do ar-condicionado. Olha só. Para regar as plantas. Olha que bacana. E até hoje esse projeto... Só que assim, ele já foi melhorado. As pessoas pegavam e ia melhorando. Ia melhorando, que bacana. Mas foi. Porque assim, quando eu estava fazendo faculdade, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu sabia que a faculdade tinha premiações. Eu falei, tá, quais são as premiações? De melhor aluno eu não vou pegar. Você achava que não tinha capacidade para ser o melhor aluno? Não. Eu sempre fui esforçado, mas eu nunca consegui tirar só 10, sabe? Mas um 8, um 9, menos. Então eu falei assim, tá, eu não vou conseguir tirar o de melhor aluno. Quais são os outros? De liderança, tá. O que eu preciso fazer? Criatividade. O que eu preciso fazer? Ah, tá, então eu... Tá dentro. Criei um projeto. Executei o projeto. A criação, ela vive na sua vida, então. Eu sou uma pessoa muito criativa. Tanto que na época que eu trabalhava como técnico eletrônico, eu lembro uma vez... você lembra do MacGyver? Sim, eu sou uma. Então, eu gostava muito de assistir MacGyver. Adoro. Aí teve uma vez que eu fui arrumar um computador, porque ele estava com um drive de CD quebrado. Dentro do drive de CD, ele tem uma roldana que liga o motor onde gira o CD. E essa roldana tem uns dentinhos. Não, ela é lisa, na verdade. Tem uma borrachinha que liga ali, só que essa borrachinha tinha arrebentado. E era muito longe. Falei, até o cara chegar aqui, sei o que, pá. Eu abri o chamado, solicitei a troca do drive, só que mas eu não vou, eu vou arrumar, vou deixar meia boca. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma borrachinha de dinheiro e eu tentei dar um nó nela. Falei, vou dar um nó, vamos ver. Só que não dava certo, porque o nó ele criava uma protuberância, um relevo, e aí ela acabava sair. Ela não conseguia ficar nessa roldana, ela saía. Eu falei, tá. Então eu peguei um fio de cabelo. Fio de cabelo. Achei um fio de cabelo. Eu falei, poxa, não é possível não ter um fio de cabelo numa sala de aula. Eu achei um fio de cabelo numa menina. Podia ser detetive. Aí eu peguei um fio de cabelo, aí eu coloquei a borracha uma na frente da outra, assim, e eu fui passando o fio de cabelo. O fio de cabelo é resistente. Se eu passar várias vezes, não vai soltar. Aí eu fui passando. Eu dei um nó no fio de cabelo. E eu arrumei o negócio com o fio de cabelo. Olha, e ficou lá funcionando. Tinha que fazer parte do seu projeto, fio de cabelo. Então, mulherada, cuidado com os cabelos. Aí eu consegui arrumar o drive lá. Então, assim, na faculdade, quando eu fui fazer o projeto, eu sou uma pessoa... Eu arrumo. Se você me dá uma coisa quebrada, eu vou dar um jeito de arrumar. Eu sei, são desafios. Você me dá um super bonder, um bicarbonato de sódio, um arame, eu arrumo. Olha, por que o bicarbonato? O que ele faz ali? Uma reação química? O bicarbonato de sódio junto com o super bonder, ele endurece mais rápido e ele acaba ficando até mais duro. Mas você faz uma gosminha ali? Não, você passa o super bonder e joga o bicarbonato. Ou você coloca o bicarbonato e joga o super bonder em cima. Tanto faz. Ele gruda bastante. Que bacana, boa ideia. Eu já sei o que fazer nas quebraduras lá dentro de casa. Pode fazer que você vai ver, só cuidado com o dedo. Vai dar super certo. E vamos lá. Eu quero saber um pouco mais sobre a sua consultoria de imagem
E o que impacta na vida das pessoas, dos seus clientes? Olha, Então, qual o seu diferencial? eu gosto de falar que eu ajudo os meus clientes a controlar o que as pessoas pensam a respeito deles. E é só para homem ou mulher também? É para qualquer um. Ambos. Eu acabo atendendo mais homem, né? Sim. E essa consultoria de imagem, como é o homem, você que indica o teu trabalho ou as pessoas veem alguma vitrine do Instagram, de alguma rede social? Como é que ela faz para chegar até você? Como que as pessoas chegam até... geralmente é por indicação. Por indicação. Porque assim, quando você diz consultoria de imagem, eu acredito que tanto você... Eu preciso até mudar esse nome. Não, eu já penso assim, ó, consultoria de imagem. Por exemplo, estou aqui meia boca e eu preciso melhorar a minha imagem. Eu procuro o Josué, Sim. Henrique. Josué, o que você pode melhorar aqui na minha imagem? Seria isso? Então você vai olhar as minhas preferências por paleta de cores, vai ver se eu gosto mais de alfaiataria ou jeans, ou de roupa rasgada, ou de roupa tipo skatista. Você vai fazer como se fosse uma anamnese. Isso. Sobre mim, para saber minhas preferências, se eu sou mais despojada, se eu gosto de roupa agarrada ou mais soltinha. Isso. Então seria isso. Vou explicar para você entender. Por que eu falo que é consultoria de imagem e de marca? Eu quero saber de marca também. Esse processo da roupa está dentro dessa consultoria. Mas por que eu falei que eu preciso mudar esse nome? Porque as pessoas ligam muito consultoria de imagem a isso. E não é isso. E não é só isso. Tem algo a mais. Isso é tipo uma vírgula no processo. Como eu tinha dito, o meu trabalho é ajudar as pessoas a controlar o que os outros pensam dela. Então, por isso, geralmente, quem procura os meus serviços são empresários, são CNPJs. Sim, entendi. Não que não funcione com CPF, Sim, depois sim. eu posso até te contar de uma situação. Mas, geralmente, são empresas. Empresas que já existem e elas querem fazer uma reconstrução da marca. Uma remodelagem. O pessoal chama isso de branding. Eu não gosto de usar essa palavra porque nem todo mundo sabe o que é. Mas o branding é a construção da marca. É quando você constrói a marca, você tem uma narrativa, você tem uma intenção com aquela marca. Então, tem marcas que elas estão sendo construídas, eu ajudo essas pessoas a construírem do zero. Tem marcas que já existem, só que elas tá ali parada. Elas não têm... Sem sentido. E aí eu ajudo a lapidar, reconstruir, refazer. Então, assim, basicamente eu faço reuniões com o meu cliente. Nessas reuniões, eu vou identificar quem são os clientes do meu cliente, quem são os concorrentes do meu cliente. A gente vai criar um avatar, que é o personagem fictício de um cliente ideal. E aí, com todas essas informações, eu vou identificar qual é a motivação do cliente do meu cliente para contratar aquele serviço. Baseado nessa motivação, eu consigo perceber qual é a melhor narrativa que comunica e atrai e toca nessa motivação. Todo ser humano, ele tem uma hierarquia. O nome é a hierarquia das necessidades humanas. Não sei se você lembra do Abraham Maslow. Sim. Porém, ele mesmo fala que não é exatamente uma hierarquia. Você não precisa satisfazer um estágio das necessidades para só depois sentir o próximo estágio. Não é linear isso. Mas, enfim. Então, assim, a pirâmide de Maslow, ela tem 5 degraus. O primeiro é muito básico, eu descarto. Eu uso os outros 4 pilares, os outros 4 degraus. E aí, baseado nessas motivações, eu vejo aonde que a empresa está encaixada ali. Qual
motivação a empresa está encaixada? E qual que é o cliente que vai procurar ali? Entendeu? O cliente ele está procurando nessa empresa ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo de pessoas. Ah, não, esse cliente ele está procurando uma motivação. Esse cliente ele está procurando deixar uma marca no mundo, ser fodão. Ou não, esse cliente está procurando segurança, está procurando organização. Então, eu identificando qual que é a motivação básica que todo mundo tem, e todo mundo tem mesmo, isso aí eu boto minha mão no fogo. Por exemplo, existem momentos na nossa vida que a gente vai procurar algo mais seguro. A gente procura segurança, a gente procura uma organização, uma estabilidade. Certo. E a gente vai procurar marcas que satisfaçam essa motivação nossa. Existem momentos na nossa vida que a gente vai querer pertencer a um grupo de pessoas. A gente vai se esforçar, a gente vai se adaptar, porque a gente quer pertencer a um grupo determinado de pessoas. Exato. E se você está procurando um produto ou serviço que tem a ver com essa motivação, se a marca ela tem essa narrativa e essa comunicação adequada, sim, você consegue chamar a atenção desse cliente. Entendeu? E é isso que eu faço. Eu verifico qual que é a motivação. Identificando essa motivação, eu vejo qual que é a narrativa que melhor se adequa. E aí, baseado nessa narrativa, eu consigo identificar quais são os arquétipos que têm a ver com essa narrativa, essa motivação. E aí, baseado nisso, eu consigo identificar as cores que tem a ver. Eu sou uma agência. E tudo isso é uma pegada de marketing ou são coisas adversas? Não, é totalmente marketing. É totalmente marketing. Sim. Poxa Com essas vida, informações, eu consigo criar um site. Com essas informações, eu consigo criar designs, eu consigo criar postagens, consigo criar copies, eu consigo criar tudo. Porque eu sei por que o cliente está procurando aquela marca. Eu sei quais são as palavras-chave, eu sei qual que é a motivação, qual que é o desejo, qual que é o propósito daquela marca. Eu consigo criar tipografia, entendeu? Tem as cores adequadas, tem a tipografia adequada, tem as palavras-chave. A fonte adequada. Exatamente. E um detalhe, né? E as roupas estão incluídas nisso. Tudo isso faz parte. Exatamente. Tudo isso faz parte. E aí, por isso que eu falo que a vestimenta é uma vírgula. Porque aí eu mostro para o pessoal, se você for... Eu falo assim, ó. Ele vai ter que se adaptar a essa nova modelagem da marca dele, também vestindo-se adequadamente. Exatamente. É algo que se remeta àquela marca. Por exemplo, se ele tem uma marca mais séria, mais polida, ele não vai andar tipo skatista. Sim, não faz o menor sentido. Só que eu gosto de lembrar uma coisa, assim, ó. No CPF, na nossa vida pessoal, eu incentivo as pessoas a não se importar com o que os outros pensam. Na nossa vida pessoal, a gente tem que fazer o que nos é agradável. Sim. Na nossa vida profissional, já é totalmente o inverso. É qual a imagem que nós temos que passar para um público. A gente precisa se importar com o que a gente passa para as pessoas. É o cabelo, são as unhas, porque o homem também tem isso, né? A postura, gesticular demais, a forma de falar. Exatamente. Então, assim, aí eu entendendo, tá, legal. Então, é esse cliente, é essa motivação. Então, você pode usar essa roupa aqui. Quando você for fazer uma live, quando você for aparecer para o seu cliente, quando você quiser vender o seu trabalho, usa essa roupa aqui. Sim. Então, ou seja, é um conjunto. Isso. A outra pergunta praticamente já está respondida, porque quem é que pode se beneficiar da sua consultoria de imagem? Então, agora está muito mais esclarecido. Então, são aqueles... qualquer pessoa. São aqueles clientes que procuram por você. Então, qual é o benefício? Tanto da empresa como para ele próprio, que é o dono. Sim. Porque após montado todo esse processo, vai refletir nele depois. Qual é o comportamento que ele tem que ter, qual é a roupa adequada, a forma do cabelo. De repente, você mesmo pode falar, olha, agora essa roupa toda combina com o estilo de cabelo X. Quando, no final da consultoria,
é muito claro para o meu cliente o que ele tem que fazer. Então eu tenho que falar isso por causa disso. Eu gosto de dizer que eu tiro o meu cliente de um lugar onde ele tem um mundo de informação na cabeça dele, só que ele não sabe o que é o certo fazer ou não. Você começa a ordenar. Isso. Então, assim, ele está inseguro porque ele tem acesso a muitas informações, só que ele não sabe o que é melhor fazer, o que é certo fazer no caso dele. Quando ele faz a consultoria, ele, assim que termina, durante o processo, ele já tem vários insights, várias ideias, ele consegue perceber várias coisas. Então, traz muita clareza para o meu cliente, traz muita organização. Então, segurança. Ele é seguro de falar, beleza, então eu preciso fazer assim, por causa disso. Ele sai daquele mundo de insegurança e vai para o mundo de segurança, de controle, de organização. Perfeito. Josué, você morou fora do Brasil. Sim. E eu quero saber, o nosso público quer saber. Você foi modelo? Você foi fazer o que lá? Você acordou um dia e falou assim, eu vou morar fora do Brasil. Como tudo isso aconteceu na tua vida? E fala essa trajetória aí, se você foi ou não foi modelo. Porque qualquer um que olha você, eu acredito que você deva ter um consultor de imagem, porque você é muito alinhado. Eu tenho um consultor bom para indicar. Então conta para nós aí o que aconteceu nesse período e você também. Qual é o estilo que você se utiliza, se tem alguém também que te dá algumas dicas? Bom, isso é seu? Quem me vê hoje não imagina. Não imagina. O que você passou? Não, tudo que eu passei, tudo que eu já fui. Eu já fui careca. Careca? Mas por qual motivo? Você raspava a cabeça? Eu cortava meu próprio cabelo e teve um dia que eu errei. Eu não acredito. Não, eu sou um autodidata até no cabelo. Ai, cara. Aí vou fazer um curso aqui. Como que foi isso? Você errou e já tinha esse topete lindo aí? Não, parece, Elvis Presley, John Travolta. Eu já tive cabelo, eu já fui careca. Eu já usei topete. Eu já tive aqueles cabelinhos do Restart, assim, aquelas franjinhas. Jura? Eu já tive cabelo comprido. Costeleta não? Já tive, sabe aquelas... Cavanhaque? Cavanhaque? Sabe aquelas barbas... Eu já tive cavanhaque também. Sabe aquelas barbas que faz um queixão, assim? Não acredito. Parecendo um rabino. Isso. Mas assim, era feitinho. Bonitinho, não era feitinho. Aquela coisa... Aquela vassoura. Não, era bonitinho. Fazia aquele queixo quadradinho, assim, sabe? Sim. Já... Tive barba, cabelo comprido, já sabe cabelão assim? Sei. Maior que o seu. Já usei cabelo, aquele coque samurai. Jura? Pra você ter ideia, eu já usei roupa de skatista. Nossa. Aquelas camisetonas Menino maluquinho. Eu já tive... A minha esposa fala que eu tô com ela faz 12 anos. E ela foi para você, foi com você para fora do Brasil ou foi antes de conhecê-la? Eu tava com ela. Você falou, fica aí que eu tô indo. Aí depois ela foi, ficou um tempo lá comigo, aí eu voltei, noivei e casei. Mas eu tava namorando quando eu tava lá. Então assim, quem me vê hoje nem imagina como era um cara... Todo doido. Não sei, eu já usei vários estilos de roupa... Sabe? Usava, short xadrez com camiseta listrada, usava colete. Uma coisa bem assim. Nada a ver. Tipo assim, da minha cabeça eu vou usar e pronto. Não quero nem saber. Antes de eu vir para esse estilo, eu usava muito roupa meio roqueiro, sabe? Old school, sabe? Bota, calça preta, camiseta preta. Barba por fazer. Eu gosto, é legal. Mas então, chegou o momento da mudança. Mas aí não dava, né? Pra você ter ideia, na pandemia eu usava bandana, eu não usava máscara. Jura? Bandana? Sabe aquelas bandanas de gangue? Sim. Eu colocava bandana, cara. Olha só. E é muito legal, eu achava o máximo. Eu acho muito estiloso, mas não
não casa com o que eu faço hoje, né? Eu tenho uma imagem. Exato. Tanto que o meu perfil do Instagram pessoal é fechado. Porque eu falei, cara, não dá. Porque realmente, se você me vê hoje, você nem imagina. Se eu te mostrar eu vou querer ver. Se você ver as fotos... Você fala, não é esse cara da foto. Eu emagreci. Teve uma época que eu pesava 90 quilos. Hoje Jura? Hoje eu tô com 79. Então, sim, muita coisa mudou. Usar terno, assim, vixi. Assim, é aquela coisa, né? Eu me encontrei, na verdade. Agora Você sabe quem é o Josué. Sim, eu me encontrei. Eu gosto ainda, por exemplo, do estilo mais roqueiro, mais dramático. Às vezes eu uso a bota, mas assim, é quando eu vou num local... Por exemplo, um evento. Você nunca vai me ver de bermuda. Por quê? Nunca. Você só vai me ver de bermuda se eu estiver na academia, se eu estiver na praia. Sim, no dia a dia não. Você jamais vai me ver de bermuda. Esse jamais é por qual motivo? Eu vou falar que tem gente que não vai gostar. Fala, você é louco, não sei o quê. Mas é verdade, cara. Tem amigo, eu falo com um amigo meu, meus amigos me zoam. Um homem de bermuda, ele parece um adolescente grande. Eu falo que a bermuda, ela infantiliza o homem. Eu concordo com você, porém, eu gosto demais de acompanhar imagens masculinas de roupa, e eu já ouvi exatamente isso. Porém, o que eles fizeram? Parece-me que, você vai me corrigir, o homem já adulto que usa as bermudas para baixo do joelho não pega bem porque parece menino, molecão. Então o homem tem que usar as bermudas de uma cor só acima do joelho. Na verdade, assim. É isso mesmo? Existem os estilos. Sim. Né? Mesmo assim, infantiliza. Mesmo assim. Existem os estilos de bermuda. Os estilos que a pessoa gosta e tal. Quando a pessoa ela quer se vestir de uma forma mais clássica, mais, vamos dizer assim, conservadora, você não pode usar para baixo do joelho. A bermuda ela tem que ficar acima do joelho. Acima do joelho, numa cor neutra. É feio, não é feio, entendeu? Só que parece um molecão de 12 anos. Imagina assim, ó. Gente, eu não tô criticando, tá? É uma observação. Reparem nisso. Se você, por exemplo, pega o mesmo homem, ele tá com uma calça e o mesmo homem com uma bermuda. É diferente. Você olha de uma forma diferente. Não é que tá feio, entendeu? Às vezes o cara tá bonito, tá estiloso, mas tá de bermuda. Por exemplo, fora de contexto. Se você vai num shopping e o cara tá de bermuda, é diferente. Você vai na praia e o cara tá de bermuda. Entendeu? É diferente. Inconsciente, gente. Você vai observar e aquilo vai te trazer inconscientemente uma informalidade excessiva. Entendi. E vamos lá, Estados Unidos, como que foi? Você acordou e falou, vou para os Estados Unidos. E o que você foi fazer lá? Não, eu sempre... Você trabalhou? Eu estou com muito dinheiro, vou ficar lá 5 anos. Como que foi isso? A minha vontade era de morar lá. Você ficou um período? Fiquei um período, fiquei acho que 8, 9 meses. Isso foi em 2018. Antes da pandemia. Acho que desde 2016, não, 2013, eu já tinha a intenção. Antes até de 2013. Só que, cara, era uma coisa muito longe da minha realidade, entendeu? Eu não sou uma pessoa que tem dinheiro. Então era só uma vontade. Um projeto. E aí, em 2013, mais ou menos ali, eu comecei a pesquisar. Falei, não, mas será? Aí eu comecei a fuçar. Eu lembro que eu criei uma comunidade no Facebook. Onde Loucos para ir Não, para os Estados Unidos. Essa comunidade, eu era o moderador dessa comunidade. E nessa comunidade eu postava assuntos relacionados à imigração. A formas de imigrar, qual era o país que tinha mais qualidade de vida. Existem algumas ferramentas que você conseguia ver como o índice de criminalidade, um monte de coisa. E tem uma galera muito interessada no assunto. E aí todo mundo que tinha essa mesma vontade que eu colocava nesse grupo. Por quê? Na minha ideia era, falei, gente, 2 pessoas pesquisando é mais rápido. Sim, melhor que uma. Só que o que acontecia? Só eu que postava. Só você que pesquisava. Só eu que colocava, entendeu? Aí não...
Aí passou, falei, não vai dar certo e tal. Aí chegou uma época que apareceu uma oportunidade pra mim, aí eu fui. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês jamais imaginariam que eu iria fazer isso, eu tenho certeza. Eu fui como babá. Fiquei um mês sendo babá lá. Porque é muito barato. É muito barato. Ah, é? É. Que legal. Eles pagam... Você não paga a passagem aérea. Você só paga pelo programa. Nossa, e que você bacana. ganha pra trabalhar ainda. Que legal. Só que assim, é muito pouco. Então Mas é um meio para que você esteja lá. Tem muita gente que vai através desse programa e fica lá. E quando você foi, como que era teu inglês? Era... Razoável. Dava pra se virar, dava pra pedir o arroz com feijão. Sim. Um café e água. Eu estudei sozinho. Eu lembro que em 2013 eu não sabia verbo to be. Quando eu fui pra lá, foi em 2018, eu já conseguia ouvir, já ler, já tava legal, já era um intermediário ali, vai. Aí eu fui pra lá, conversava com todo mundo, não passava perrengue não. Eu lembro até o dia que eu falei, não, eu tô fluente, não é possível que depois dessa eu não posso falar que eu sou fluente. O dia que eu liguei no banco, fiz eles estornar uma taxa lá que eles tinham cobrado a mais, porque eu tinha mudado de endereço, eles mandaram um extrato e me cobraram por aquele extrato de papel. Eu liguei e falei, não, gente, como é que vocês não me avisam isso aqui? O cara está falando, agora eu posso falar que eu sou fluente. Poxa, que bacana. Fiz o banco estornar pra mim o negócio lá, resolvi o problema. Mas assim, óbvio, né, eu não sou um americano, mas eu não tenho medo nenhum. Se eu assistir um filme, eu entendo. Se eu precisar conversar com alguém, valeu a pena. Converso sobre qualquer assunto. Super valeu a pena. Que bacana. Josué, a gente poderia ficar aqui até meia-noite e é muito gostoso isso. E a gente... Tudo que acontece na nossa vida é uma grande lição. Sim. Né? Você vai falar aqui se você é modelo ou não, e você vai deixar uma mensagem aqui de tudo que se passou na sua vida, principalmente em relação à dor, porque tem pessoas nos assistindo que pode ter a esperança mesmo de uma recuperação, de uma cura, ou ainda estar sentindo o que você notoriamente sente ainda, que é a perda, a dor de não ter mais a mãe com você. Então, nós vamos finalizar isso aqui. Todo mundo quer saber se você é modelo, se você não é. E você vai deixar uma mensagem para nós. E a gente ficou muito feliz de ter recebido você aqui, conhecer um pouco da tua história, desse trabalho fantástico que você tem feito por aqui. Então, vamos lá. Olha, eu já fiz vários trabalhos como ator, já contracenei com eu já contracenei com um ator global da Globo, se não me engano chama Ricardo Tosi, não me lembro, mas eu acho que é Ricardo Tosi. Foi com ele, eu contracenei num comercial de um supermercado. Mas assim, já contracenei com o Mariano, do Munhoz Mariano. Ah, é? Que legal. Mas foram trabalhos que faz tempo que eu fiz também, né? Você deve ter 82 anos pela tua experiência. Mas hoje eu prefiro estar atrás das câmeras do que na frente das câmeras. Quando eu era mais novo, eu participei de concurso de beleza, sabe? Da escola, assim. Já fui tentar, mas, cara... Nada a ver. É uma sem-vergonhice do caramba desistir. Sabe? Aquela teste do sofá? Sim, sim. Papagaio só. Aí eu larguei mão. E uma coisa que eu tenho eu não... As pessoas, muitas pessoas, elas elogiam muito a minha beleza. Cara, eu não sou só um rostinho bonito. Entendeu? Isso às vezes até me estressa, sabia? Fala, tem conteúdo aqui, né, por trás de tudo isso. Eu tenho um conteúdo, sabe? Tipo, não é só... Um rostinho bonito. Eu já tive problema para conseguir emprego por causa disso.
porque o pessoal não me leva a sério. Fala assim, ixi, você é mais um. Quando eu era mais novo, o pessoal não me levava a sério. Esse rostinho bonito aqui, gente, eu já descarreguei caminhão de brita debaixo do sol, lá nos Estados Unidos. Que eu falei pra você, eu fiquei 1 mês só trabalhando de babá, o resto eu fui trabalhar pintura. Trabalhos mais brutos. Então, assim, não se engane com esse rostinho aqui, viu? Esse rostinho de criado com a avó aqui, não é bem assim não, tá? Eu não tenho medo de trabalhar não. E falando nesse medo, que você não tem medo de trabalhar e você não é só um rostinho bonito, que tem conteúdo, uma pessoa que estudou, uma pessoa batalhadora, que mensagem você deixa aqui para nós de tudo isso que nós conversamos hoje? Olha, eu sou de berço cristão. Só que eu já perdi minha fé uma época da minha vida. Justamente por ser uma pessoa que eu gosto de estudar, muito racional. Teve uma época da minha vida que eu perdi minha fé. Questionando, não tinha resposta para as perguntas e não é uma coisa tão óbvia. E eu fui estudar, fui pesquisar e tal, consegui recuperar minha fé. Então, assim, o que eu quero passar para as pessoas é que Deus é muito importante nas nossas vidas. E tem uma frase que me marcou muito, que fala mais ou menos o seguinte. Quem disse essa frase foi C.S. Lewis, que é o autor do Crônicas de Nárnia. Ele foi ateu também. Eu não sei se vocês sabem, mas o Crônicas de Nárnia é uma referência à Bíblia, à história de Jesus. E o C.S. Lewis, teve uma época que ele falava em um programa de rádio e ele disse o seguinte, que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, onisciente. Então, quando você imagina um Deus, pensa que quando Jesus morreu na cruz, pensa que esse Deus, ele é exclusivo seu, como se você fosse a única pessoa do universo de Deus, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não imagina como se Deus dividisse a sua atenção com várias pessoas, porque ele não faz isso. Imagina que ele é um Deus exclusivamente seu, 100% seu. Então, tudo que ele fez, tudo que Jesus passou, tudo que acontece é para você. E não importa quão pecador, não importa quão errado, não importa quão ruim a gente se julgue, e a gente nem sempre vai ter vontade de se aproximar de Deus, mas o que ele mais quer é que você se aproxime dele. Do jeito que você tá. O resto vai se acertando. E não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. Ele te ama do jeito que você é. E ele sente sua falta. Ele gostaria que você se aproximasse dele. E que você tirasse esse peso das suas costas de preocupação com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer lá na frente, e confiasse nele. Quando você começar a se aproximar de Deus, você vai entender muita coisa. E na Bíblia fala que a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E é verdade isso. Quando você confia em Deus, quando você aprende e convive com Deus e tenta se aproximar dele, trazer ele para perto da sua vida, não é só ir na igreja. É importante, mas não é só isso. Se preocupa com uma coisa: se aproximar dele. Você não sabe como se aproximar dele? Vai tentar aprender. Procure respostas. Mas se esforce para se aproximar dele, você não vai se arrepender. E você vai ver que a sua vida vai ser muito mais fácil de ser vivida. Muito bem.
Agradecemos aqui a sua presença. Foi realmente assim surpreendente conhecer um pouco mais você e saber que além desse rostinho bonito, conhecemos um profissional, um cristão, um filho doce, que eu tenho certeza que tudo que você fez está guardado aí no seu coração e na sua doce lembrança. Então, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. E querem contratar um consultor de imagem, um consultor de marca, uma inovação para sua empresa? Então, chama no direct, ele tem as redes sociais. E fala para nós sua rede social. Pessoal, quem tiver dúvida sobre qualquer coisa que eu disse aqui, quem tiver interesse, seja para fazer uma construção de uma marca profissional, seja para uma marca pessoal, se você quiser criar uma estratégia para conquistar alguém no Tinder, é possível fazer isso. Porque, afinal de contas, todos nós temos as mesmas motivações. A gente só precisa identificar quais são e aplicá-las. Me chama no Instagram. Minha rede social é Josué Henrique SG. Me adiciona, pode mandar mensagem. Sou super receptivo. Respondo todo mundo. Mais rápido do que eu deveria. Muito bem, então, mais uma vez, obrigada. E agradecemos aqui o Derek, que está ali na gestão de live, na técnica. Então, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E esse foi uma entrevista incrível com o Josué Henrique no Vilma... O quê? Com Vilma Birelli Podcast. Então, até a próxima entrevista. Super boa noite. Um beijo. Até mais, pessoal.